boa tarde. Estamos hoje aqui com a Daniela Ferreira e, para começar, vais falar um bocadinho de ti, o que fazes e como é que chegaste onde estás hoje. Então, o que é que eu faço? Neste momento eu trabalho na Universidade do Porto, sou consultora de escolas, sou avaliadora externa e faço formação de professores. E coordeno alguns projetos, no fundo é um bocadinho isso. Como é que eu cheguei aqui? Eu tirei a licenciatura e mestrado nesta faculdade, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, e depois comecei a trabalhar numa casa de acolhimento. Nesta casa de acolhimento coordenava toda a componente escolar e provavelmente foi a primeira vez que contactei com o modelo de mentoria. A partir daí fui percebendo que a ação da escola ou que a ação da casa de acolhimento não poderiam estar isoladas uma da outra e tínhamos que criar redes. E ao fim de 4 anos de trabalho na casa de acolhimento achei que era importante perceber e tentar contribuir para uma outra diferença ao nível do sistema e por isso propus-me a fazer o doutoramento. Foi assim que cheguei outra vez à universidade, fiz o doutoramento cá, na área da inclusão, como é que nós podemos incluir crianças e jovens em acolhimento residencial. E nesse percurso fui criando a consultoria, fomos criando a avaliação externa e a formação de professores. O nosso programa Mentorarte tem como missão promover relações potencializadoras. O que é para ti a mentoria? Olha, para mim essa foi uma pergunta que eu por acaso fiz hoje de manhã, porque estive com os coordenadores do Mentorarte. Isto porque nós também estamos aqui fazemos a avaliação de impacto deste projeto. E disseram coisas muito interessantes. Para mim a mentoria é uma relação que se estabelece entre duas pessoas e que potencializa áreas de desenvolvimento que não poderiam ser potencializadas ou desenvolvidas se não houvesse a mentoria. Eu gosto muito de pensar a mentoria numa lógica de relação que se estabelece entre duas pessoas e em que há claramente uma que sai, que é mais beneficiada dessa própria relação do que propriamente o outro. Embora eu entendo que os processos são todos co-construídos e então as duas partes saem sempre em última instância beneficiadas. Eu quando fui mentora, ou quando sou mentora de crianças e de jovens em outros contextos, eu aprendi tanto com elas, então o meu foco é este, eu aprendo muito com elas e eu saio mais rica da relação que construo com elas. Mas eu gostava de entender e de pensar que a minha ação é muito mais interessante para elas do que propriamente aquilo que eu tenho a ganhar com a relação que construo com elas. Se viajarmos agora para o universo educativo, vamos encontrar várias personagens na frente da sala. Quais são as principais diferenças para ti entre um professor, um explicador e um mentor? Olha, nós no nosso sistema educativo temos de tudo, como em todas as profissões, e acho que é importante que isto seja assumido. Nós temos profissionais extremamente comprometidos e motivados para a sua profissão e temos profissionais que desempenham a sua função porque têm que desempenhar uma profissão e está tudo bem. Acho que o mundo convive pacificamente com os dois tipos de modelos. Quando eu olho para uma sala de aula, eu continuo a acreditar que o maior preditor de sucesso é o professor. E não é apenas uma crença, os estudos indicam exatamente isto, que um professor, a sua prática pedagógica, é aquele que maior pode impactar no sucesso de uma criança ou de um jovem. Por isso eu olho para um professor exatamente com esta missão, com esta vocação de poder efetivamente contribuir para a concretização da nossa democracia e por isso a escola funciona aqui, ou deve funcionar como um elevador social. Todas as escolas estão a conseguir cumprir o seu papel? Ainda não. Todos os professores conseguem chegar a todos os miúdos? Ainda não. E eu gosto de pensar ainda não, porque como uma vez me denominaram numa formação, eu sou irritantemente esperançosa e por isso eu continuo a acreditar tanto no potencial das pessoas como no potencial da escola pública. Quando eu penso na posição do explicador, eu acho que o mentor é muito mais do que um explicador. E eu tive explicadores na minha vida enquanto aluna e eles foram muito importantes para eu conseguir compreender alguns conceitos, para eu conseguir melhorar algumas notas, para eu conseguir ter método de estudo e de trabalho. E eu acho que eles têm um papel muito importante exatamente por isto, porque eles incidem no foco académico, na compreensão de determinados conceitos.
são aquele tempo que muitas vezes os professores não têm em sala de aula para ter um apoio mais individualizado, mais diferenciado. O mentor eu acho que é muito mais do que isto, porque qualquer explicador é uma relação muito instrumental. Eu vou para a explicação para compreender aquilo, para fazer os trabalhos de casa, para estudar para o texto e venho-me embora. Numa relação de mentoria não é apenas isto, é um bocadinho mais. É uma relação que se constrói, é um vínculo que se constrói e que me permite perceber que às vezes o estudo não está em primeiro lugar e às vezes eu preciso de conversar para estar bem psicologicamente para conseguir aprender. O mentor tem este potencial de efetivamente não trabalhar apenas o foco académico, mas poder trabalhar outras dimensões da criança e da sua própria vida. Falaste agora um bocadinho das grandes potencialidades da mentoria e então a pergunta é, quais são as limitações? As limitações da mentoria, acho que uma limitação é o tempo, e o tempo que nós temos para ser mentores de outras pessoas, porque quase todos os mentores fazem-no voluntariamente, e se eu pensar na minha vida, temos tantas coisas para fazer que às vezes temos pouco tempo. E isso faz-me pensar que às vezes estar 1 hora por semana, e eu estou em outros projetos de mentoria, estar uma vez por semana com um miúdo, 1 hora, é pouco tempo para influenciar. No outro dia conversava com o Nil, que eu sei que vocês também conhecem, e ele é uma referência na área do coaching e da mentoria. Ele dizia, tu tens miúdas na tua vida que existe mesmo esta mentoria, este coaching, vai muito para lá da mentoria, já é um processo em que vocês conversam diariamente sobre vários temas e que não existe um tempo fixo na agenda para acontecer, já vai muito para lá desse tempo. São vínculos que fazem parte, que fazem com que essas pessoas depois sejam a nossa rede e nós sejamos também a sua própria rede. Outra é a disponibilidade Só do mentor, para esta relação, dos dois, para esta relação, disponibilidade para ter alguém na minha vida que eu deixo que me inspire. Eu acho que isto é mais fácil, apesar de tudo. Quando existe uma relação afetiva, eu acho que isto é simples de se conseguir, mas disponibilidade do mentor para efetivamente se dedicar a esta mentoria. Então eu acho que o maior constrangimento é o tempo e talvez a falta de formação que muitas pessoas têm, porque hoje se fala de mentoria um bocadinho por todo o país, mas será que estamos todos a falar do mesmo quando falamos de mentoria? Eu acho que era importante isto não ser apenas um conceito de uma coisa, é uma relação de ajuda de um para o outro, é muito mais do que isso. Então acredita que a capacitação, o acompanhamento, a formação, a supervisão beneficiam o impacto da atuação do mentor? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é muito importante, quando nos envolvemos num projeto de mentoria, que haja uma estrutura que mantém sustentável a própria continuidade da mentoria. E hoje de manhã foi uma das coisas que também conversamos, que foi efetivamente a forma como muitas vezes existir uma estrutura que enquadra um projeto de mentoria é muito importante para manter o compromisso, para não perder o foco na grande missão que une aquelas pessoas, para ser um apoio. Nós, quando somos mentores, às vezes precisamos de ser ajudados também, precisamos de estar bem para conseguir ajudar o outro. Foi talvez a maior aprendizagem que eu tenha trazido da casa de acolhimento. Se eu não estou bem comigo mesma, eu não consigo estar bem para ajudar o outro, eu não estou disponível para ajudar o outro. E às vezes este mentor ajuda-nos, cuida de nós, para nós podermos cuidar do outro. Eu acho que isto é estruturante. Então quais são as características para ser um excelente mentor? Disponibilidade, compromisso e tempo. Que está associada à própria disponibilidade. Eu acho que a disponibilidade e o compromisso são estruturantes. Disponibilidade para ser e para estar com aquela pessoa e compromisso para com aquela pessoa. Eu acho que se isto estiver lá, tudo o resto se treina, se forma, se exercita, se melhora. Mas para mim são as duas pedras base. Sinto que cada vez mais as empresas valorizam nos recém-licenciados envolver-se em projetos, ações que estejam para além das obrigações estritamente académicas, como tirar boas notas e fazer um Erasmus. Porquê é que isso acontece? Porque o mercado de trabalho hoje é muito diferente e se há uns anos atrás, se há umas décadas atrás, os trabalhos eram muito individualizados,
e as pessoas tinham a sua função, tinham o seu trabalho e desenvolviam-nos sozinhas. Hoje eu acho que isto já não é possível. Mesmo numa grande fábrica em que cada um tem a sua função, tem o seu departamento, todos contribuem para a construção de um produto final. E quando hoje se pensa no mercado de trabalho, pensa-se efetivamente no mercado de trabalho que é muito mais incerto e que envolve que nós trabalhemos uns com os outros. E talvez a pandemia seja o expoente máximo do que é efetivamente hoje o mercado de trabalho e a importância de colaborarmos uns com os outros. Mas eu não preciso ir à pandemia, que obrigou que escolas, que cientistas das várias áreas e das várias ciências trabalhassem em conjunto, mas que as autarquias trabalhassem em conjunto, que as escolas trabalhassem umas com as outras, que os técnicos fizessem a sua parte, que as famílias também fizessem a tua parte. Hoje a sociedade está tão ligada, e o digital é consequência e promotor disto mesmo, estamos tão ligados que não é possível pensar no mercado de trabalho em que cada um faz o seu próprio trabalho. Eu, pensando até na minha função e no meu trabalho, eu tive 4 anos a trabalhar numa casa de acolhimento. Eu pertencia ao quadro e escolhi sair. Escolhi sair porque, a da altura, eu precisei que intelectualmente o trabalho me continuasse a desafiar e eu sentia que podia fazer diferença a um outro patamar. Por isso saí de um emprego seguro e antigamente havia esta ideia, eu vou ter um emprego para a minha vida. Hoje já não. Hoje estamos a fazer isto e eu hoje estou aqui, estou muito bem aqui na universidade, porque gosto muito do que faço e gosto muito da área em que estou, as ciências da educação, exatamente porque eu tenho exatamente o mesmo trabalho, mas eu não faço a mesma coisa todos os dias. Eu tenho partes do meu dia em que eu sou formadora de professores, eu tenho partes do meu dia em que eu estou a fazer avaliação de projetos, eu tenho partes do meu dia em que eu estou a investigar, eu tenho partes dos meus dias em que eu estou a trabalhar com escolas, eu tenho partes do meu dia em que estou a trabalhar com miúdos. Isto desafia-me intelectualmente. E de repente chega um outro projeto de uma área com que eu nunca trabalhei, eu penso, eu não percebo nada disto. E o pessoal diz, mas percebes disto e disto. Ok, então bora lá, vamos estudar mais um bocado. Então, a ideia é exatamente esta, o mundo está diferente, o futuro é cada vez mais incerto, o próprio presente é muito incerto e nós precisamos trabalhar uns com os outros. Então eu acho que o mercado de trabalho valoriza isto. Pessoas que não estão formatadas, e aqui formatadas no sentido de ter uma forma para fazer uma única coisa de uma determinada forma, mas para pensar, ok, eu posso modificar um conjunto de variáveis e as pessoas vão se conseguir adaptar e vão conseguir perceber que continuam a ter que trabalhar umas com as outras. E é isto que eu acho que o mercado de trabalho valoriza cada vez mais. Esta forma como nós trabalhamos uns com os outros e criamos uma rede que nos permite ser melhores no trabalho que temos. Qual é a importância de existir empreendedorismo social? Ora bem, eu acho que é muito importante porque é uma área, é o parente pobre do capitalismo. Não é? Então, tudo dá dinheiro menos a social. E eu, que venho de uma área social, sei muito bem. As profissões de maior relevância para aquilo que é a concretização de uma democracia não dão muito dinheiro. As pessoas trabalham imenso, são extremamente habilitadas e ganham pouco mais do que o ordenado mínimo ou estão na linha daquilo que é o ordenado médio em Portugal, ou muito abaixo, infelizmente. E o empreendedorismo social, eu acho que tem traz isto, e eu acho que traz isto por conta da geração, que também é a minha geração, de percebermos que não pode ser só para gerar lucro. Já há muito dinheiro no mundo e está muito mal distribuído. E mesmo no meu grupo de amigos nós conversamos muito sobre isto, que é, ok, eu posso fazer exatamente o que estou a fazer, mas se calhar agora numa área social, ao menos eu sinto que estou a ter algum impacto no mundo e na melhoria do mundo. E eu vou sentindo, e tenho vários amigos em vários setores, que nós sentimos exatamente isto. É este sentido de que, olha, ao menos estou a contribuir alguma coisa para o nosso mundo. E socialmente é quando nós conseguimos este tipo de impacto. É onde é mais difícil de intervir, é onde os desafios são mais imprevisíveis do que propriamente quando eu trabalho nas áreas mais exatas das engenharias ou das ciências, porque o ser humano é ele muito imprevisível. A mudança é muito difícil na área social, mas é onde é mais necessário. Imagina uma sociedade onde todas as crianças têm um mentor, um modelo de referência positiva. Imagino. Como seria esse mundo? Imagino e gostava muito que acontecesse.
Como eu disse, eu trabalho com miúdos que estão em casas de acolhimento e modelos são muito poucos. São muito poucos e às vezes são muito fugazes. Tanto entram como desaparecem das suas vidas. E eu imagino esse mundo, acho que ainda não o temos. Mas eu acho que é para lá que temos que caminhar. Cada criança possa ter alguém na sua vida que diz assim, ok, apesar de toda a gente à minha volta me dizer que eu não sei ler, que eu nunca vou ser capaz de aprender a ler, que a escola não é um sítio para mim, tanta gente me diz que eu sou um não, e de repente há alguém na minha vida que me diz, olha, estás a ver como tu consegues? E eu acho que vermos o brilhar no olhar de uma criança, quando a gente lhe deposita esta esperança, e que ela acha mesmo, às vezes que é uma esperança tola, não há palavras para o que isto pode fazer no mundo. Queres adicionar mais alguma coisa sobre este programa? Não, quero dizer que precisamos de mais programas como estes. Acima de tudo, precisamos de mais pessoas um bocadinho comprometidas com o mundo e com a sociedade à nossa volta. E se este pode ser um dos inícios, porque eu acho que podemos ter vários inícios, e felizmente eu vou tendo vários inícios a começar à minha volta, acho que estamos a começar a caminhar no caminho certo. E é um bocadinho isto. Obrigada, Daniela, pelo teu Obrigada, tempo e continuação do bom trabalho. Obrigada para vocês também.